Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Saúde do Homem. Hoje iremos conversar sobre o terceiro capítulo da saga do Seu João. Então, como os capítulos anteriores, a gente contou uma pequena história, uma história fictícia de um homem chamado João, de 53 anos, que ele vem consultar por problemas sexuais, relacionados tanto ao seu libido quanto à sua potência sexual, sua potência peniana. Então, a gente comentou no capítulo anterior sobre as causas e as situações que acabam acometendo a perda da libido, que é uma das questões que foram abordadas no capítulo 2. Se vocês não viram, vejam lá, que está no canal do YouTube, no IGTV, no Instagram. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os motivos da perda de potência. Então, o João, ele é um homem de 53 anos, é um homem bem sucedido, e ele veio consultar por perda de libido e também consultar por causa de perda de potência sexual. Então, ele começou a referir que a potência dele não era mais a mesma, a ereção, ele até tinha uma ereção parcial, inicial, em torno de uns 80% da sua potência normal, e que quando havia penetração, ele acabava perdendo a potência. Então, ela acabava reduzindo e o pênis, né, acabava amolecendo e ele não tinha mais como ter a penetração, tá? Então, ele estava frustrado com essa situação e ele queria remediar. Ele teve uma resposta boa com a reposição hormonal, a gente optou por fazer reposição através de medicação injetável, mas ainda ele estava reclamando da sua potência. Ele teve uma resposta ótima com a testosterona, a libido voltou, mas a potência ainda não estava 100%. Então, o que a gente acaba fazendo e o porquê que a gente perde potência com o passar da nossa idade? Três motivos principais. Tá? Primeiro motivo é queda dos níveis hormonais. Então, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter redução dos níveis. O segundo motivo que nos leva a ter perda de ereção peniana, perda de potência, é devido ao fato das alterações na circulação de sangue do pênis. Para vocês entenderem, o pênis ele é formado por dois tubos, que são internos ao pênis, que a gente chama de corpos cavernosos. Para quem a gente tem ereção, esses corpos cavernosos eles têm que estar cheios de sangue. Então, o sangue ele chega por duas artériazinhas, que são dois vasos de sangue, que são as artérias cavernosas. Essas artérias elas são moduladas por vários fatores, e um dos fatores principais é a liberação de óxido nítrico. O que seria o óxido nítrico? Ele é um neurotransmissor que ele acaba dilatando, ou seja, aumentando o calibre dessas artérias. Então, quando a gente quer ter uma relação, né, ou quer ter uma ereção, o nosso cérebro manda uma mensagem lá para o pênis para liberar essa substância, fazer com que essas artérias, esses vasos, aumentem o seu calibre, né, através do óxido nítrico, e aumento de fluxo de sangue para o pênis faz com que os corpos cavernosos se encham e a gente consiga ter uma ereção. Então, tudo que afeta a quantidade de sangue que chega no pênis vai afetar a ereção. Existe, inclusive, até alguns estudos que comparam a disfunção erétil, ou seja, a perda de ereção, com problemas de infarto. Porque o que acontece? A artéria do pênis ela é 4 vezes menor do que a artéria coronariana, que é a que nutre o nosso coração. Então, se o homem tem perda de potência por uma questão de diminuição de circulação de sangue, provavelmente ele também pode ter uma diminuição de circulação de sangue no coração. Então, alguns estudos, inclusive, relatam que paciente que tem disfunção erétil tem uma chance de ter algum problema cardíaco em torno de 55% a 60% mais ou menos. Então, a gente tem como ter esse comparativo também. Então, muitas vezes o paciente que tem perda de potência por uma situação vascular, normalmente eu oriento para que procure, inclusive, até um cardiologista para ser avaliado a parte cardiológica também. Então, a artériazinha, que é esse pequeno vaso que chega até o pênis, quando ele acaba sendo entupido por essas doenças que a gente acaba adquirindo com o passar do tempo, então a diabetes, a obesidade, o colesterol, triglicerídeos, isso cria um processo que a gente chama de aterosclerose. Então, para vocês entenderem, a aterosclerose é um processo mecânico de entupimento das artérias, então dos vasos sanguíneos. A gente começa a ter uma diminuição do calibre delas por diminuição de fluxo, é que nem um cano, né? Aqueles canos da casa antigos que tem gordura lá dentro, que fica o depósito de gordura, é a mesma coisa. A gente tem um calibre cada vez menor, esse calibre vai reduzindo e o vaso sanguíneo é igual.
tá? Então a gente é um cano que faz um depósito na beirada do cano, que a gente chama de aterosclerose, que faz com que a gente tenha diminuição de fluxo. Como a artéria cavernosa ela é muito fininha, tá? Ela tem em torno de 2 milímetros de espessura, de diâmetro, ela acaba fazendo com que tu tenhas, pelo processo de obstrução, um menor fluxo sanguíneo e, com isso, acaba tendo uma diminuição de potência. Isso é uma coisa que é muito fácil de a gente compreender. Esse é um dos processos principais de perda de potência. Além da diminuição da circulação de sangue, com o passar da idade, a gente também vai começando a diminuir a distensibilidade dos tecidos. Então, a nossa célula do pênis ela também vai perdendo a possibilidade de elasticidade. E a gente tem que ter mais pressão lá dentro do pênis para fazer com que tenha a mesma ereção que se tinha há 10, 20 anos atrás. Então, quais são as causas da diminuição de circulação do sangue do pênis? Então, tudo que causa diminuição de fluxo sanguíneo vai diminuir a ereção, tá? Ficou bem claro isso. Então, o homem que é diabético, tem hipertensão, faz uso de medicação para pressão alta ou para diabetes, tem colesterol alto, tem triglicerídeos aumentado, é obeso, faz pouco exercício físico, faz uso de tabagismo, tá? São causas que fazem com que a gente tenha uma diminuição do fluxo sanguíneo para o pênis. E uma terceira causa que eu sempre comento com os homens é o seguinte, tem uma situação de psicologia também. Então, principalmente nos jovens, isso é uma coisa que acontece, e no caso do João, também ele tinha um grau de ansiedade, isso também prejudicava ele na área quando ele tinha relações sexuais. Quando a gente fica ansioso, fica nervoso na hora da relação, o que o nosso cérebro entende? Que a gente está num processo de fuga, tá? Os nossos ancestrais tinham que pegar no pé quando tinha um mamute, né? Então a gente ainda está se acostumando com esse processo todo e a partir do momento que se tinha uma descarga que a gente chama de adrenética ou descarga de adrenalina, nossos vasos sanguíneos eles fazem o quê? Eles diminuem o calibre aonde não precisa. Então o cérebro é inteligente, ele vai aumentar, né, a frequência cardíaca, ele vai aumentar o sangue na parte da região do pulmão e do cérebro, e principalmente das pernas e dos braços, e ele vai diminuir a quantidade de sangue que chega na barriga, né, no intestino, no fígado, e diminuir o fluxo de sangue na nossa região genital. Então, a adrenalina ela é um fator que também influencia na diminuição da circulação de sangue do pênis. Normalmente, ela diminui a liberação de óxido nítrico no pênis, que é o neurotransmissor principal da ereção, e faz com que a gente tenha uma circulação reduzida de sangue ali no pênis. Então, quando a gente fica ansioso, fica nervoso, né, aquele estado emocional mais que eu chamo adrenérgico, que é aquela liberação de adrenalina, faz com que o pênis perca totalmente a ereção. Então, esse é um dos terceiros motivos. E isso acontece mais em jovens, mas também a gente tem uma situação em pacientes que têm uma idade um pouco mais avançada, que já tem um relacionamento fixo, que teoricamente não teria o porquê perder potência na hora da relação, já tem a esposa, já tem a namorada de longa data, então não teria o porquê perder potência. Né? O parceiro ou a parceira de longa data não tem o porquê perder a potência. Mas nesse caso, às vezes acontece também uma situação psicológica. Como a gente já tem um processo de diminuição de potência por circulação de sangue do pênis ou hormonal, isso acaba virando uma bola de neve. Então, o homem já vai para uma relação sexual com uma diminuição de confiança e essa diminuição de confiança aumenta a nossa ansiedade e a ansiedade libera adrenalina que faz com que perca ainda mais a potência. Então, esse círculo vicioso, ele acaba nos levando a ter uma piora ainda mais da ereção. Então, essa é uma terceira causa principal. Nós temos causas secundárias, né, e às vezes algum trauma nos nervos que fazem com que cheguem até o pênis. Então, existem nervinhos que são muito finos, que passam em torno da próstata, na periferia da próstata, que também, se caso forem afetados, podem diminuir a nossa potência. Ou homens que tiveram alguma lesão, né, por um trauma que a gente chama hack medular, que ficaram paraplégicos, às vezes podem também ter, dependendo do nível da lesão, podem ter também perda de potência. Tá? Nesse caso da parte de inervação, a gente tem aqueles pacientes em pós-operatório que fizeram cirurgia da próstata para retirada de toda a próstata, no caso de câncer de próstata. Então, como os nervos eles podem ser afetados, a gente não consegue ter um contato do cérebro com o pênis
para a liberação do óxido nítrico. Então, acaba tendo uma diminuição da dilatação da artéria, do vaso sanguíneo, por não ter esse contato do nervo com a região do pênis, e o homem também perde potência por causa disso. São casos mais raros, não é o dia a dia, mas em casos que a gente tenha, né, pós-operatório, algum traumatismo na medula, pode ter, até às vezes traumatismo cerebral, pode ter também algum componente que diminua a potência. O seu João, então, ele estava com perda de potência e perda de libido, tá? Nós fizemos os exames hormonais e ele veio com baixa dos níveis de testosterona. O que a gente fez é nós repomos testosterona através de medicação injetável. Ele melhorou muito da parte da disfunção da libido, a perda da libido resolveu, ele estava com desejo sexual, ele estava mais ávido, ele estava se sentindo muito melhor, mas a potência não teve resultado, foi um resultado muito fugaz, ele persistiu com diminuição da potência. E aí nós resolvemos fazer o quê? Fizemos a ecografia. Então, a ecografia demonstrou que ele tinha uma diminuição da circulação de sangue do pênis. As duas artérias cavernosas dele, que são aqueles vasinhos que eu comentei para vocês previamente, estavam com um índice reduzido de circulação. Então, isso demonstra já que ele já tinha uma causa do problema sexual, tá? E nesse caso, a gente optou por tratamentos que pudessem auxiliar a melhorar a circulação de sangue. E quais são os tipos de tratamento que nós temos para a melhora da ereção? Hoje o tratamento, eu digo que é multidisciplinar, tá? A gente não trata apenas com um urologista normalmente mais a perda de potência, porque ela tem causas multifatoriais, né? Então pode ser psicológico, pode ser diminuição hormonal, pode ser diminuição de circulação de sangue. Conhecendo bem a causa do problema, a gente pode agir de uma forma um pouquinho mais certeira. Até há um tempo atrás, o que se tinha era apenas o Viagra, tá? Que é uma medicação que aumenta a circulação de sangue do pênis. Mas muitos pacientes hoje não querem fazer uso do Viagra por medo, por, né, algumas teorias que se veem que o homem que usa Viagra tem infarto. Isso não existe, tá, pessoal? É óbvio que a gente tem que ter um cuidado. Todo o uso de medicação para ereção tem que ser feito por uma pessoa capacitada, com uma pessoa que vai orientá-la, que vai dizer os riscos, que não vai também poder usá-la de forma completamente errônea, né? Que ouviu do vizinho que disse que é assim que tem que tomar, ou trouxe aquele remédio lá importado do Paraguai, por exemplo, tá? Não que não sirva, mas a gente tem que ter cuidado com o que se usa. Hoje a gente tem remédios que funcionam, que a gente dá o nome de inibidores da fosfodiesterase 5. O que faz esse remédio? Ele aumenta a dilatação ou ele aumenta a circulação de sangue para o pênis, tá? Então, a gente usa, que são medicações hoje via oral, ou a gente pode usar também com spray sublingual, que é uma outra medicação que a gente tem usado com boa efetividade, ou alguns medicamentos também sublinguais, tá? De spray, a medicação, então, com efetividade bem boa.